Olá, boa tarde a todos vocês que estão aí entrando nesta live aí ao vivo junto comigo, nesta tarde aí, tá certo? Então, olha só, gente, nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas, tá certo? E o assunto da nossa aula hoje é leitura e interpretação de desenho técnico. Nós vamos entrar aí na nossa segunda parte, tá certo? Desta aula. E gostaria já de convidar você, tá certo? Que está entrando nessa live, que você compartilhasse essa live. E gostaria que você também, tá certo? Convidasse aí outras pessoas para que venham fazer curso junto conosco, tá certo? E você aí, vai ganhar aí um desconto no próximo curso, tá certo, gente? Então, já convido você a entrar aí, tá certo? Online junto comigo, tá certo? Gostaria que você também já entrasse aí, participasse, tá certo? Lembrando que nós temos aí, muitos cursos aqui no Fera, cursos e treinamentos, tá certo, gente? Olha só, também gostaria de convidar você a entrar em contato aí no nosso WhatsApp e fazer aí a sua inscrição nos nossos cursos, tá certo? E já iniciando aqui as nossas aulas, tá certo? Nós vamos entrar aqui na segunda parte do curso de Inspetor da Qualidade, tá certo? A segunda parte, que é o assunto da nossa aula de hoje, é a leitura e interpretação de desenho técnico. Agora nós vamos entender o que vem a ser vista, o que vem a ser cotagem, tá certo? E nós vamos ver aqui os cortes, seções, tá certo? Então, olha só, é uma aula aqui bastante interessante para você que vai trabalhar aí como inspetor da qualidade. É importante que você entenda as formas, tá certo? Geométrica, e entenda de uma vez aí, e como que você vai trabalhar, tá certo? Com relação à interpretação, leitura e interpretação de desenho técnico, tá certo? Então, vamos lá entender aí, a nossa aula. Então, vamos entrar aqui na segunda parte de leitura e interpretação de desenho técnico, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá entrar na nossa segunda parte. A segunda parte, também venho falando aí um pouco sobre o que é o desenho técnico, tá certo? O desenho técnico é uma representação gráfica utilizada na arquitetura, e outras áreas que apresentam características como cortes, vistas, escalas. Ela é normatizada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Então, é o desenho técnico. Vamos lá. E ainda, o que é este desenho técnico? Desenho técnico é uma forma de expressão gráfica, tá certo? Em outras palavras, que representa formas, dimensões e posições, de um objeto de acordo com a necessidade de cada situação. Assim como as palavras de um texto ajudam a transmitir a ideia do autor, os elementos de um desenho técnico serão responsáveis por passar a ideia do projetista para a pessoa responsável pela execução do projeto. Então, desenho técnico também, em outras palavras, são formas, dimensões para que a pessoa que vai ler ou interpretar um desenho técnico, ler ou interpretar esses desenhos técnicos, possam entender como que é as dimensões e como que se faz aí as leituras, como você desenvolve essas habilidades para que você possa entender o desenho em várias formas, de vários ângulos, tá certo? Então, aqui, ó,
nós temos aqui alguns programas que vão ajudar, né, a se criar desenhos técnicos, né? São programas aí gratuitos, tá certo? Né? O AutoCAD é um programa, né? E o Revit, né? Revit são programas de desenho técnico mais utilizados por arquitetos e profissionais da área. O Autodesk, né? É muito importante, eu tenho ele aqui, né? Inclusive, é bom para que se tenha aí uma máquina boa, né? Que se tenha aí pelo menos uma máquina que tenha um bom desempenho para poder rodar esse programa aqui, porque ele é pesado, tá certo? Empresas proprietárias dos softwares, né, liberam o download gratuito aí para estudantes e professores. Além desses programas, existem outros softwares gratuitos no mercado, como, né, o DriveSoft Free, né, o Library Card. Também nós temos o QCAD, né? O QCAD e também o ASCAD. Também são aí programas aí gratuitos, certo? Então, olha só, para elaboração desses desenhos técnicos, tá certo? Para elaboração, nós precisamos também aí de materiais, né? Existem materiais específicos para a criação do desenho técnico arquitetônico. Eles ajudam o profissional a ter firmeza e precisão nos traços, além de facilitar a leitura do desenho técnico por quem vai executar a obra. Confira quais são. Né? Nós temos aqui o uso da prancheta, né? Fita adesiva para colar aí, né, a folha na prancheta, a folha, né, de soft, ou seja, todas as folhas que serão aí utilizadas sempre na dimensão A0, A1, A2, A3 e A4, tá certo? E também A5. As folhas, né, de sulfurize, né? O que mais? Nós temos aqui a folha vegetal, o escalímetro de 30 centímetros, escalímetro também de 15 centímetros, o transferidor, né? Que mais? Jogo de esquadro, réguas comuns, compassos, gabaritos, réguas, né, em formato de T, borracha, né, lapiseiras de ponta 0,3, 0,5 e 0,7, canetas, né, nanquim, ou seja, nós vimos essas ferramentas aqui, ou seja, esses materiais, nós vimos na primeira parte, tá certo? Da nossa aula de leitura e interpretação de desenho técnico. Vimos aí na primeira parte. Agora estamos na segunda parte. Então vamos lá. O que é geometria descritiva? A geometria descritiva é o método criado pelo monge Gaspar Monge, né, era o nome aí, né, de quem criou a geometria descritiva. No final do século XVI, a metodologia consiste em representar em um plano, né, bidimensional qualquer objeto que exista no plano tridimensional, né? A bidimensional e tridimensional. A partir de projeções de um objeto, é possível determinar distâncias, ângulos, áreas e volumes em seus tamanhos reais. Então, aqui nós temos aqui, ó, uma dimensão, né, de tamanho e volumes, né? Aqui, ó, tamanho, tá certo? No caso aqui, altura, largura e profundidade, tá certo? Aqui nós temos altura e largura. Através, né, de Gaspar Monge, podemos interpretar a bidimensional e a tridimensional, tá certo? Então, né, isso foi criado somente no século XVI. E aí, agora nós vamos entender, né, as partes, tá certo? Que faz partes aí para que você possa entender a leitura e interpretação desses desenhos técnicos. Então, vamos entender aí, tá certo?
as partes para que você possa ter uma dimensão melhor e um ângulo de visão e você possa entender de modo geral como que você, né, vai interpretar esses desenhos técnicos. Para isso, né, nós vamos entender o que são aí as vistas nesses desenhos técnicos. Vistas em desenho técnico. Para entender o conceito de vistas em desenho técnico, precisamos falar rapidamente sobre 3 elementos. O objeto, né, o observador e o plano de projeção. Tá certo? Então, vamos lá. O objeto nada mais é do que o objeto que está sendo o quê? Representado no desenho. É o objeto. Tá certo? O observador é a pessoa que vê, analisa a imagem ou desenha o objeto. Então, nós precisamos entender o objeto, o observador, que é a pessoa, tá certo? A pessoa e o plano de projeções ou projeção. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vistas em desenho técnico, o observador pode ver o objeto a partir de diversas distâncias e direções diferentes. Quando essa distância é finita e a direção, no caso, projetantes, são paralelas, né, chamamos de projeção, né, cilíndrica. Já quando a distância é infinita e as projetantes, né, são convergentes, chamamos aí de projeção cônica. Então, olha só, o que vem a ser vista? Existe 3 tipos de vistas: a superior, a lateral e a frontal. Se você observar nesta imagem, você tem uma dimensão de vista através de quem? Da pessoa. E a pessoa quem é? O observador. Então, eu sou a pessoa, você, a pessoa, é o observador a partir de um projeto. Então, olha só, aqui nós estamos entendendo uma vista da dimensão desta casa que está atrás, ó. Uma vista, tá certo? Também na parte lateral e na parte lateral do lado direito e do lado esquerdo, ou seja, o lado frontal, tá certo? E o lado lateral, tá certo? Então, tem 3 tipos de vistas: a superior, a lateral e a frontal. Então, quando você, observador, está observando uma imagem, você pode ver a parte lateral, a parte frontal de uma imagem, tá certo? Vamos entender isso aí nos próximos exemplos. Vamos lá. Então, tá aqui, ó, nós temos outros exemplos de vista, tá certo? Aqui, quando você observa este desenho, tá certo? Você está enxergando essa parte aqui, ó. Então, é uma vista que você está enxergando dessa parte aqui, ó. Tá certo? E aqui embaixo, ó, uma vista. Tá certo? E aqui nós temos, né, uma outra vista, tá certo? Já essa parte aqui, ó, ela está sendo vista onde? Nessa parte aqui. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos uma vista, né? De vários ângulos que você pode observar. O que é vista é o observador observar como que está esta peça em vários ângulos. Por exemplo, na parte de trás você está tendo uma vista, tá aqui, ó, certo? Da imagem. Na parte lateral aqui, ó, a parte lateral, a vista que você tem é aqui, ó. Já na parte, né, a parte de baixo, né, você está vendo a vista, né, como se estivesse olhando na parte de baixo, que está aqui, ó. Tá certo? Então, olha só, a vista nada mais é do que você entender as partes, tá certo? As partes de um projeto. Olha só, a vista apenas dessa parte aqui, ó, ela está refletindo aqui, ó. Tá certo? Então, a parte daqui, ó, ela reflete aonde? Aqui, ó.
vista frontal e a vista aqui lateral, tá certo? A vista frontal, lateral, tá certo? E a vista superior. E ali, ó, né, como vocês estão observando, lá você pode observar várias vistas, tá certo? Então, ó, essa parte aqui é como se fosse a parte daqui de trás, ó. Uma vista que você está vendo, tá certo? E aqui, ó, reflete também para lá. Então, como vocês podem ver, vistas é você entender como que está, né, sendo visualizado esse projeto. Então, vistas. Um exemplo também de vistas, né, são projeções aí de peças. Então, quando você analisa as vistas, né, de peças, você pode observar que a vista dessa peça ela está refletindo para onde? Aqui, ó. Certo? Está refletindo para cá. A vista da parte de trás dessa peça está se refletindo aqui, ó. Tá certo? A vista da parte lateral está se refletindo aqui, ó. Tá certo? Está se refletindo aqui. De profundidade aqui embaixo, ó. Então, vista é você entender como que é o desenho de uma peça, de vários ângulos, tá certo? Então, ali também nós temos outros exemplos também de vistas. Então, olha só, o desenho técnico, ele exige precisão de medidas. Então, para se ter um desenho técnico, é importante que esses desenhos técnicos, tudo é sobre medidas. Então, quando você vai desenhar um desenho, né, um desenho tem vários o quê? Tem várias vistas, tem vários ângulos, tem várias medidas, tá certo? E essas medidas, elas têm que ser precisas. De repente, né, quando você vai interpretar um desenho, você sabe que nesses desenhos tem várias vistas, tá certo? Já que você não consegue entender um desenho quando ele está montado, mas você já consegue imaginar como que seria a vista desse desenho, tá certo? Na parte frontal, na parte lateral, tá certo? E na parte também superior. Então, né, exige aí medidas. E aí nós vamos entender o que é perspectiva axonométrica ou isométrica. É baseada num sistema de 3 semi-retas. 3 semi-retas, formando um ângulo de 120 graus. Tá certo? Tem o mesmo ponto de origem. Tá certo? O mesmo ponto de origem. Elas formam entre si 3 ângulos de 120 graus. Podemos ter a visão isométrica de um objeto escolhendo a direção de visualização, de modo que os ângulos entre as projeções dos eixos X, Y e Z sejam iguais, né, ou 120 graus. É possível ter essa visão olhando para um cubo, né? Por exemplo, então nós temos uma visão aqui de um cubo, tá certo? Sendo que, né, as partes onde se encontram aqui, ó, elas formam um ângulo de 120 graus, tá certo? 120 graus. Então, nesses 3 ângulos, tá certo? Eles podem ter 120 graus. Aonde, né, eu falei aqui, ó, ângulos entre as projeções dos eixos X, Y e Z sejam iguais ou 120 graus. Então, nós temos aqui um cubo de uma dimensão, né, de um ângulo de 120 graus, né, formando aqui entre 3, tá certo? Entre 3 ângulos, tá certo? De origem. Então, vamos lá. O que é trimétrica? Quando os 3 eixos formam ângulos diferentes com plano de projeção, nós temos aqui, ó, né, o ângulo A, B e C. Então, são 3 eixos
formando nesses três eixos, tá certo? Nesses três eixos, eles formam aqui ângulo, ó. Ângulo de alfa e ângulo de beta, tá certo? Aqui, ó, nos três ângulos, ó, nos três eixos. O eixo A, ó, se você observar lá por trás, ó, tá certo? O A, o B e também aqui o C, ó. Eles formam três eixos. Esses três eixos, né, eles facilitam que você comece aí a desenhar, tá certo? Um desenho técnico formado aí por esses três eixos, chamado aí de trimétrica, formando aí, né, três eixos. Então vamos lá. O que é cotagem? É a representação gráfica no desenho das características do elemento, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medidas, tá certo? Então, cotagem é a representação gráfica no desenho, né? Então, o que vai ter nessa representação gráfica no desenho? Vai ter linhas, símbolos, notas e valor numérico, tá certo? Vamos entender aí nos próximos exemplos o que significa aí mais a cotagem. Então vamos lá, temos vários exemplos. Ou seja, a cotagem é interpretação das formas de uma peça representada pelo desenho. Então aqui ó, nós temos um desenho, tá certo? Este desenho é uma forma que você possa visualizar, né? Formando-se aí partes de uma peça. Então, são partes de uma peça, tá certo? Parte de uma peça. Então, vamos lá. Nessa interpretação das formas de uma peça representada pelo desenho. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, né, como vocês podem ver aqui, ó, um formato de um cone. Se você observar, esse formato de cone, ele é como se ele estivesse aqui dentro, ó, tá certo? E aqui, ó, as partes da lateral, né, está aqui, ó, está lá, tá certo? E essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó. Então, cotagem são as partes que compõem aí, né, um objeto, ou seja, um projeto de uma peça. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. O projeto desta peça aqui, ó. Olha só o projeto dessa peça. Essa peça aí, ó. Se você observar, né? Essa peça, ela começa por aqui, ó. Aqui, ó, é a parte lá do fundo, né? Se você não está observando, mas essa parte aqui, ó, desse fundo aqui embaixo, ó. É um fundo que está aqui embaixo. Então, é essa peça aqui. Tá certo? Aqui, ó, vocês estão vendo o quadrado aqui, ó, um retângulo, né? Essa peça aqui, ó, está aqui, ó. Tá certo? Então, são várias peças formando, né, um único projeto de uma peça. Então, são partes que formam, né, uma única peça, ou seja, um único projeto de interpretação deste desenho. Então, vamos lá. Então, também falando aqui que cotagem, na interpretação das formas de uma peça representada pelo desenho. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, né, esta peça aqui, ó, está aqui, ó, a parte dela, ó, olha só. Olha aqui, a parte dela está aqui, ó. Tá vendo? Parte dela. Então, a parte do fundo está ali embaixo, ó, a parte do fundo. Essa parte dessa abertura está ali, ó. Está aqui, ó. Tá certo? Então, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é uma parte que está aqui dentro, né? Aqui dentro. É uma forma de você interpretar, tá certo? Então, cotagem são formas, né, de uma representação, ou seja, pode ser representada pelo desenho, tá certo?
Então vamos lá para mais exemplos. Então, cotagem diz que o conhecimento das formas, embora importantes, não é suficiente para a execução do projeto. Por quê? Por que não é suficiente? Porque isso aqui exige, tá certo? Que você tenha bastante treinamento. Mas é importante que você está fazendo o curso de inspetor da qualidade, que possa pelo menos entender, né, as formas, como que se tem uma vista de diferentes ângulos, tá certo? E a cotagem dessas peças, para que você possa entender de uma forma mais detalhada, tá certo? Um projeto. Então, né, aqui nós temos alguns exemplos que ainda vai ter mais adiante. Tá aqui, ó. Para executar qualquer objeto, você precisa também de informações sobre o tamanho, isto é, sobre as dimensões exatas do objeto e de cada uma das suas partes. Então, para você entender mais a fundo, é preciso que você também entenda, tá certo? Sobre as dimensões exatas, ou seja, do objeto de cada parte. Então é por isso que cada parte tem suas medições. E essas partes elas vão se compondo e formando a peça, ou seja, a leitura do projeto aonde você quer interpretar. Tá certo? Então vamos lá. Ainda falando sobre cotagem, a indicação de medidas no desenho técnico recebe o nome de cotagem. Ao indicar as medidas ou cotas no desenho técnico, o desenhista segue, né, determinadas normas técnicas. A cotagem é normatizada pela norma, ou seja, pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, vamos entender o que é os elementos de cotagem. Para interpretar desenhos cotados, você deve conhecer 3 elementos básicos: cota ou valor numérico, linhas de cota e linhas auxiliar. Tá certo? Para você entender o que são cotagem, precisa ir, no mínimo, entender 3 elementos, né? Que nós já falamos: cota ou valor, linha da cota ou linha auxiliar. Então aqui nós temos o elemento de cotagem. Cota, né? Como nós já falamos, nós temos aqui uma medição do tamanho desta peça, tá certo? Uma medição do tamanho de uma peça. Então são elementos de quê? Cotagem, tá certo? Elementos de cotagem. Linhas, tá certo? Que também são o quê? Elementos de cotagem. Linhas auxiliares, que também são elementos de cotagem, tá certo? Então, quais são essas regras gerais da cotagem? Os elementos de cotagem aparecem dispostos no desenho técnico de acordo com as características das peças, né? Como essas características variam muito. Não existem regras fixas de cotagem, mas a pessoa que executa o desenho técnico deve se basear em algumas regras gerais para dispor as cotas de tal forma que elas não prejudiquem a clareza, né, do desenho. Então vamos lá. Então olha só. Quando a linha de cota está na posição horizontal, linha de cota, na posição horizontal, tá certo? Como neste caso, a cota deve ser o quê? Indicada acima e, né, paralelamente à sua linha de cota.
Os algarismos devem estar centralizados a uma, né, uma pequena distância da linha de cota. Então, olha só. Aqui nós temos o quê? Uma linha de cota, ó. Linha de cota, tá certo? Tem que estar uma distância da peça, da cota, tá certo? Então, nós temos aqui uma linha horizontal da cota. E aqui nós temos uma peça, tá certo? Uma peça. E aqui nós temos a linha, tá certo? A linha que faz o tamanho, né, desta peça, que são chamadas também de linhas auxiliares, tá certo? Então, vamos lá. Cotagem. Quando a linha de cota está na posição vertical, olha só, a linha de cota, ó, a linha de cota na posição vertical. E aqui nós temos as linhas que vão nos auxiliar, tá certo? Vão nos auxiliar. Então, quando a linha de cota está na posição vertical, como nesta figura, a cota pode aparecer do lado. Então, olha aí, ó, a cota ao lado, ó, tá certo? Lado esquerdo e paralela, linha de cota, tá certo? Linhas auxiliares ou linha paralela. Outra possibilidade é representar a cota, né, interrompendo a linha de cota, certo? Aqui nós temos a linha paralela ou linha, né, ou linha auxiliares da linha vertical da cota. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, quando a linha de cota, olha só, está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação. Para facilitar a leitura, ou é representada na posição horizontal, interrompendo as linhas de cota. Então, aqui nós temos várias linhas de cota, dependendo, né? Dependendo de como é o projeto, a interpretação, nós podemos traçar linhas auxiliares ou linhas paralelas, conforme aí, né, o desenho que vai ser interpretado, tá certo? Então, vamos lá. As linhas de cota estão em posição que permite a leitura das medidas. Então, olha só. Aqui nós temos uma linha, ó, uma linha de cota, ó, certo? Então, vamos lá. Que permite a leitura das medidas sem que seja necessário mudar a posição da folha de papel, certo? Então, aqui nós temos linha de cota vertical, também horizontal, tá certo? Então, olha lá, ó. Naquele desenho ali, ó, aqui em cima, ó, nós temos aqui uma linha de cota, ó, e nós temos linha aqui na vertical paralela, tá certo? Paralela um desenho, tá certo? Ou paralela uma parte, né? Posso dizer que é uma parte de uma peça. Então, na vista frontal anterior aparece dois, né, rebaixos iguais. Apenas um dos rebaixos aparece aí cotado em desenho técnico. Não se, né, repetem cotas desnecessariamente, tá certo? Então, olha só, eu posso dizer que se tiver, no caso aqui, uma vista abaixo desse desenho, uma vista abaixo, eu posso colocar linha paralela, tá certo? Linha paralela ou linha auxiliares de uma cota, né? Porém, não tem a necessidade de fazer duas cotas, uma embaixo da outra. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, linhas de cota, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Certo? Linhas de cota. Então, olha só. Aqui, ó, também nós temos uma vertical.
No desenho técnico, as cotas devem ser localizadas de tal modo que não sejam cortadas ou separadas por qualquer outra linha. Então, olha só, quantas medições de cota nós temos aqui, né, em um desenho, tá certo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nós temos aqui várias interpretações, né, nestas peças aí, né, representada aí pelas cotagens, pelas cotas, linhas de cotas. Então vamos lá. Então, no mesmo desenho, os vários modos de escrever as cotas não devem ser misturadas. Então, olha só, olha lá, aquele desenho lá. Nós temos várias cotas e linhas paralelas, tá certo? Linhas paralelas conforme, né, a imagem do desenho. Então, por fim, saiba que as cotas devem ser apresentadas em tamanhos que as torne facilmente legíveis, né? Facilmente legíveis. Então, vamos lá. Então, olha só. Elementos comuns aí em peças. Aqui nós temos um rebaixo, ó, de uma peça, certo? Aqui nós temos aqui um rasgo em uma peça. Aqui nós temos aqui um furo, certo? Furos. Então, é importante entender, tá certo? Essas várias dimensões, né, de peças que você pode aí estar interpretando de uma forma aí que você possa entender, certo? E aqui, é possível entender as cotas? Sim, ao observar é possível entender aqui as cotas, ó. É possível entender aqui as cotas. Tudo bem? Então, olha só. Cotagem do rebaixo. Olha só. Cotagem do rebaixo. Olha lá. Cotagem do rebaixo. Vem lá. Para cotar o rebaixo, necessitamos de duas cotas. Comprimento, né? E da profundidade. Então, nós temos aqui, ó, comprimento e profundidade. Profundidade. Para nós entendermos aí, né, as cotas nas peças. Tudo bem? Então, é importante, né, você utilizar aí as ferramentas que o inspetor da qualidade trabalha, como as réguas graduadas, né, os paquímetros, micrômetros, para que você possa interpretar, ler e interpretar, né, vários desenhos técnicos. Tudo bem? Então vamos lá. Cotagem do rasgo, né? Olha lá, nós temos ali uma peça com rasgo. Então, a cotagem do rasgo, duas cotas são necessárias para dimensionar o rasgo. A cota do comprimento e a cota da profundidade ou altura. Então, nós temos aqui, ó, uma peça com rasgo. Então, nós entendemos o comprimento, a cota da profundidade ou altura. Tudo bem? Então, é importante você entender. E agora você já sabe o que são aí essas cotas, tá certo? O que são essas cotas aí nesses desenhos aí, geométricos. Então, vamos lá. Cotagem do furo. Para cotar o furo, além das cotas que indicam o tamanho do furo, necessitamos também das cotas de localização. É importante entender essas cotas de localização. Essas cotas de localização é importante, por quê? Porque você vai fazer aí, né, se de repente você trabalhar em uma empresa de mecânica ou tornearia, você, né, já sabe como entender aí a dimensão dessas cotas. Mas é importante que você saiba a localização de um furo, de um rasgo, por exemplo, em uma peça. Por exemplo, nós temos aqui, ó, eu estou falando sobre cotagem do furo. Para entender sobre a cotagem do furo, é preciso entender a dimensão, tá certo, de um corte preciso, tá certo?
em uma peça. Então, nesses cortes, é importante entender, tá certo? A dimensão da peça, ou seja, a localização, aonde vai ser localizado um furo, né? Aonde vai ser localizado um furo. Então, cotagem de peças com mais de um elemento. Quando a peça apresenta mais de um elemento, ou seja, duas situações são possíveis. A primeira, os elementos são iguais, ou seja, não é necessário cotar todos os elementos, né? E a segunda, os elementos são diferentes. Todos devem ser adequadamente cotados. Isso faz do quê? De modo a possibilitar a sua execução. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui alguns modelos, né, simétricos de cotagem. Então olha só, nós temos aqui duas cotas. São facilmente suficientes, né, para dimensionar o rebaixo do comprimento e da altura ou profundidade. Então nós temos aqui altura ou profundidade, né, o comprimento de uma peça, tá certo? Então é possível entender. Quando se tem aqui, por exemplo, e nós vamos falar ainda mais na frente, um corte, é possível entender, né, a outra parte da peça, ou seja, a parte de trás, como que vai ficar. Tudo bem? Então, é possível entender. Certo? Vamos lá. O modelo assimétrico. Como os dois elementos são diferentes, é necessário colocar as cotas de tamanho de camada, tá certo? De cada um dos elementos. Então, olha só. Aqui nós podemos entender o tamanho de cada elemento, tá certo? Então, é possível, né, dizer que, olha só, como os dois elementos são diferentes, é necessário colocar as cotas. Né? Se eu tenho, por exemplo, dois elementos diferentes, é possível, né, você colocar as cotas para poder diferenciar. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, olha só. Nós temos aqui a altura ou, né, a profundidade, o comprimento, tá certo? E aqui nós temos aqui, né, como nós vamos falar ainda, né, uma cota aqui vertical, né, aonde possivelmente pode acontecer um corte dessa peça. Nós vamos falar mais adiante, tá certo? Então vamos lá. Então, ainda falando em cotagem de peças com elementos angulares, muitas peças apresentam partes chanfradas. As partes chanfradas servem para quebrar, né, os cantos vivos. Então, olha só, aqui nós temos uma parte chanfrada. Olha essa parte, né, onde foi chanfrada. Certo? Está aqui, ó, parte chanfrada. E a parte que foi chanfrada, que está aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó, um chanfro, tá certo? A gente pode chanfrar. E aqui, ó, um outro chanfro. Tudo bem? Partes de uma peça, chamado de chanfro. Então, olha só. Aqui nós temos um chanfro, ó. Chanfro. Aqui um chanfro, né? Chanfro. E chanfro. E aqui nós temos as cotas desse chanfro. Tudo bem? Então, os chanfros podem ser cotados de duas maneiras. Por cotas lineares ou por cotas lineares e angulares. Então, nós temos aqui a linear e a angular. Tudo bem? Linear ou a angular. Cadê? Linear ou a angular. Aqui, ó, a angular. Então, é possivelmente, né? E é possível entender como que você pode entender esses desenhos aí através de cotas, tá certo? Aí, nesse caso, ele não repetiu do outro lado, porque são simétricos.
São simétricos. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Aqui nós temos outros exemplos aí, ó. Olha só, aqui nós temos uma peça já, ó. Certo? Nós temos uma peça. Então, é possivelmente entender que a parte dessa peça está aqui, ó. A parte da peça. Isso aqui a gente vai entender mais adiante. Vamos lá, vamos passando aí. Então, o que são cortes? A direção do corte é mostrada nos desenhos ou linhas de corte e as setas indicam o sentido em que as peças foram observadas. A expressão corte AB, tá certo? É de um ponto para o outro, é escrita abaixo da vistas, né? Chamado aí de ranchaduras, né? Ranchurada, ou seja, ranchuradas, né? Onde as linhas transejadas poderão ser, né, omitidas desde que não dificulte aí a interpretação. As vistas não atingidas pelo corte permanecem com todas as linhas. Os cortes são representados em 3 planos, conforme ilustrações aí a seguir. Vamos entender o que são aí cortes. Então, olha só. Nós temos aqui uma linha de corte, tá certo? Nós temos aqui uma linha de corte, ó. Certo? Uma linha de corte entre 2, né, pontos, o A. Então, é linha que indica a posição do corte na vista de origem, certo? E aqui nós temos uma vista de origem, aonde vai ser traçado o quê? Um corte. É composta pela linha do tipo traços, pontos ou traços longos e traços curtos, que indicam a visualização do corte, acompanhada de letras que indicam o nome do corte, no caso, de A, né, até o outro A, de um ponto até o outro ponto, aonde a linha de corte, né, vai ser passada aí, tá certo? Então, olha só, aqui nós temos, né, um corte chamado aqui longitudinal. É um corte onde vocês estão vendo, ó, né, que saiu daqui de um ponto, né, para o outro aqui, ó, tá certo? Um corte longitudinal, tá certo? E nesse corte longitudinal, que está bem aqui, ó, corte longitudinal, você pode ver que a parte de trás dessa peça está aqui, ó. Estão conseguindo interpretar que a parte onde está saindo o corte aqui, ó, a parte de trás está aqui, ó. Vocês estão conseguindo interpretar? Tá certo? Então é um corte o quê? Longitudinal. Tudo bem? Tá certo? E aqui, ó, você pode visualizar o quê? A vistas, ó. Isso aqui é uma vista, ó. Vocês estão conseguindo entender? É uma vista. E aqui tem um corte. A parte de trás dessa peça aqui, ó, a parte de trás dela está aqui, ó, refletindo aqui. Tudo bem? Então, é importante você entender aí, né, como que funciona aí os cortes longitudinal. Vamos entender no outro exemplo. Nós temos um outro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um corte longitudinal, ó. Um corte longitudinal de uma peça. Tudo bem? É um corte longitudinal. Agora vamos entender um corte horizontal. Já o corte horizontal já é diferente. Olha só. Por exemplo, aqui eu posso dizer que também eu tenho aqui um corte, ó. Um corte. Aqui, ó. Eu tenho um corte, ó. Esse corte aqui, ó. Quando eu corto aqui, ele se reflete onde? Aqui embaixo. Essa parte aqui, ó. Embaixo dela está aqui, ó. Estão conseguindo entender? Aqui, ó. É uma vista que você está vendo da onde? Dessa peça. É como se você estivesse olhando por baixo. Então, se tem uma vista dela aqui embaixo, ó. Estão vendo? Quando se tem um corte aqui, ó, tá certo? Um corte aqui,
você pode observar que a parte de baixo também, ó, está aqui, ó. Consegue entender? Vocês estão conseguindo entender? Então, é um corte horizontal. É um corte horizontal. Então, vamos lá. E agora nós vamos entender os cortes transversal. Os cortes transversal já é um pouco diferente. Olha só. Aqui nós temos um corte transversal. Por exemplo, tem um corte aqui, ó, transversal. Ó. Um corte transversal. Tudo bem? Então, esse corte, quando você corta aqui, tudo bem? Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo? Né? Ela se encaixa onde? Ela se encaixa aqui, ó. Tá certo? E essa parte, aonde ficou essas duas partes aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Tá vendo? Então, é possível você entender como que é um corte transversal de uma peça. É como se você, né, cortasse aqui, ó, uma parte de um corte transversal dessa peça. Aqui, ó. Você cortou transversal aqui, a parte dessa peça, quando se desloca, ela está aqui. Tudo bem? E essa parte aqui, ó, que sobrou para lá, é como se fosse essa parte aqui, ó. Tudo bem? E aqui, ó, aqui nós estamos enxergando o quê? Um furo, né? E a parte desse furo, né, vocês podem ver, ó, que tem aqui uma cota, né? Que tem uma cota, né, dividindo ao meio. E quando se tem uma cota dividindo ao meio, você pode observar que se encontra aqui, ó. E essas duas partes estão aqui, ó. Então, tem um furo, né, e uma peça com corte transversal. Tudo bem? E aqui, ó, nós temos um corte também transversal. Olha só. Um corte transversal. E é possível você, né, observar como que vai ficar aí as peças, né? Em um corte transversal desta peça. Tudo bem? Cortes em adesivos. Olha só, os cortes em adesivos, né, tem uma diferença. Por quê? Geralmente, esses cortes adesivos, ele desviam, né, de uma cota. Como assim, professor? Olha só. É utilizado para representar detalhes que não estão quê? Alinhados. Partes que não estão alinhadas. Por exemplo, eu quero fazer uma cota deste furo para este. Uma cota. Certo? Eu vou fazer uma cota de uma linha. É um exemplo. Então, tem uma medida, uma cota. Ok? Então, por exemplo, já que você está olhando, observando essa peça, é como se eu fizesse aqui um corte, ó. Fizesse assim, ó. Vem aqui, né? E aí puxo para o lado e corto. Tá certo? Puxo para cima e corto. Quando eu corto, sai esse corte aqui. Estão vendo? Então, é como se... Tá aqui o exemplo, ó. É como se eu viesse aqui, ó. Subisse um pouquinho, fosse para lá, descesse um pouquinho e passasse de novo por cima do furo. Então, tá aqui, ó. É como se você observasse aqui o furo, você subisse aqui o furo, tudo bem? Aí, seguisse com corte, tá certo? E aí, desce novamente. Então, forma-se esta peça aqui. Estão conseguindo entender? Conseguiu entender? Então, aqui, né, são cortes o quê? Adesivos. Porque não estão o quê? Alinhados. Não estão alinhados. Há um desvio dos cortes. Tudo bem? Há um desvio dos cortes. Meio corte. É empregado no desenho de peças simétricas, onde, né, somente meia vista aparece em corte. Apresenta ainda a vantagem de indicar em uma só vista a parte interna e a externa da peça. Na projeção da peça com aplicação
né, de meio corte. As linhas transejadas devem ser omitidas na parte não cortada. Vamos entender aqui, ó. Então, olha só. Olha só como esse aqui é fácil de entender. Aqui eu tenho uma peça. Aqui eu tenho uma peça. Tudo bem. Aqui eu tenho cotas, né? Posso ter cotas, tá certo? Então, nessas linhas vertical e horizontal, tudo bem? Eu estou dimensionando o meio. Se eu estou dimensionando o meio, meio corte é o quê? Apenas um quarto. É um quarto da peça. É como se eu pegasse aqui, ó, e cortasse isso aqui, ó. Eu vou tirar apenas um quarto, tá certo? Um quarto dessa peça. Então, estou tirando um quarto dessa peça. Essa peça aqui, ó, é como se você olhasse essa daqui, ó. Tá vendo? É um quarto da peça. Estão conseguindo compreender? É um quarto da peça. Ok? Então, é como se essa imagem aqui é como se você estivesse olhando de onde? De cima. É como se você estivesse olhando de cima essa peça. Você está olhando essa peça como se você estivesse olhando daqui, ó, de cima para baixo. Então, quando você traça as linhas, você viu aqui, ó, que tem quatro partes. Quatro partes. Então, eu estou tirando apenas um quarto dessa parte, ó, um quarto. Essa peça aqui, ó, vendo? É um quarto dessa peça. É meio corte. Ok? Então, tá aqui, ó. Então, se eu traçasse, por exemplo, aqui, um quarto dessa peça, ó, eu marquei aqui, ó, para me tirar apenas um quarto. Um quarto. Então, eu tiro um quarto e aqui está a mesma peça, menos esse um quarto. Tudo bem? Então, é o quê? Meio corte. Tá certo? Então, o que é corte parcial? Corte parcial é como se você, por exemplo, tivesse uma peça danificada e você tirasse apenas o que? A parte danificada. Então, é o que? Um corte parcial. É empregado apenas na representação de uma parte inteira. Então, aqui eu tenho uma parte inteira, eu estou tirando apenas o quê? Uma parte parcial, ou seja, um corte parcial. Específico de mostrar aí um detalhe da peça. Neste caso, não é necessário representar toda a peça em corte, apenas o local onde detalhe, né? Onde o detalhe está localizado. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui a linha de ruptura, linha estreita, né? A mão livre, não tem linha nem corte. Então, olha só, aqui eu tenho uma linha, né? Uma linha de ruptura, tá certo? É onde eu vou passar o quê? O corte parcial. O corte parcial da peça. Uma peça danificada. Então, olha só. Agora vamos entender a comparação entre cortes, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma peça. Logo, você está vendo essa peça, né? Completa aqui, ó. A vista dela está bem aqui, ó. A vista dessa peça. Tudo bem? Se você passa um corte aqui, ó, um corte, é como se você estivesse cortando o quê? Essa peça que está aqui, ó. Um corte no meio, ó. Vendo? Um corte. Um corte de um ponto A para um ponto A. Tudo bem? E aqui, ó, parte do fundo, é como se você estivesse olhando o fundo dessa peça. Aqui está o fundo dela. Como se você estivesse olhando o fundo. Tá certo? É como se você traçasse uma linha daqui para lá, ó. Que está aqui, ó, daqui para lá. Tá certo? E o que é meio corte? Como vocês entenderam, meio corte é apenas um quarto dessa peça. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, meio corte, ó. Por quê? É um quarto da peça, tá vendo? Ó? Né? É um quarto só dessa peça.
Então, aqui ó, tem um corte de 1/4 dessa peça. Tudo bem? É 1/4 da peça. E aqui nós temos aqui uma comparação entre o corte, né? Então, por exemplo, a parte danificada de cima, né? É como se eu traçasse aqui um corte, ó, e tirasse a parte danificada. Tudo bem? Então, é o corte facial. Ruptura. É importante também entender o que são ruptura. As rupturas colaboram aí na execução de peças longas. Você pode encurtá-las, como é mostrado na figura abaixo. Faz-se uma ruptura, indicando que a peça sofreu um encurtamento para que ela possa ser desenhada na escala, né, que o projetista fizer aí a opção. Por exemplo, aqui eu tenho um corte de ruptura. Tá certo? É como se, digamos, se essa parte aqui estivesse danificada. Aí eu faço corte de ruptura. Para quê? Para que as partes elas possam se unir. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Aqui eu já tirei a parte danificada, agora eu pego as pontas das partes e faço uma emenda. Então, são corte de rupturas. Tudo bem? Corte de rupturas. Cortes e seções. Então, os cortes e seções são artifícios de desenho técnicos, utilizados para representar detalhes internos, né, de um objeto ou um conjunto de peças. Então, você está olhando essa peça, é essa daqui. Quando eu faço um corte, você consegue, né, enxergar como que é dentro da peça, tudo bem? Dentro da peça onde eu passei um corte. Então, é possível você enxergar um corte, tá certo? E com os detalhes dentro da peça, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho uma vista, tá certo? Uma vista aqui, ó. Uma vista da onde? Dessa peça aqui, ó. E aqui é onde vai ser o plano de corte, ó. O plano de corte. Então, eu tracei um corte daqui para cá. Quando eu traço um corte daqui para cá, essa peça que sobrou está aqui, ela, ó. Estão vendo? É como se você enxergasse aqui, ó, essa parte assim, ó, olhando para cá, enxergasse essa peça. Tudo bem? E aqui é a mesma peça, ó. Aqui é a mesma peça olhando de cima. Tudo bem? Olhando de cima. Então, vamos lá. Então, olha só. Cortes e seções. Aqui eu tenho um projeto, digamos, de uma casa. Projeto de uma casa. Tá certo? Sendo que ela está assim, ó, expandida. Tá certo? Ela está expandida. Mas quando eu passo uma linha de corte, é como se eu já enxergasse o que? A parte, ó, de dentro. Ó. Vocês estão vendo? A parte de dentro. E também, essa parte aqui é como se eu já enxergasse, né, a planta baixa, ou seja, estivesse olhando já para dentro da casa, né, do que há dentro, tá certo? Em profundidade dentro dessa casa. Vocês estão conseguindo entender? Então, é importante, né, para você entender como são aí os cortes. Então, cortes versus seções. Corte é quando o desenho mostra, né, não apenas o plano onde a peça foi cortada, mas tudo o que pode ser visto além de quê? Deste plano. Tudo bem? Então, eu passo um corte aqui, eu estou enxergando a parte que foi cortada, que está aqui, ó. Conseguindo entender? E aqui eu tenho a peça. Tudo bem? Estão conseguindo entender, gente? Quantas pessoas nós temos na live aí? 6 pessoas na live. Então, vamos lá. Então, olha só. O que são seções ou seção? Seção
é quando o desenho mostra apenas a interseção da peça, tá certo? Com plano de corte. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma interseção de uma peça, aonde eu vou traçar aqui um corte, ó, eu vou traçar um corte aqui, tudo bem? Quando eu traço um corte aqui, ó, um corte, é como se você estivesse olhando aonde foi cortado essa parte assim, ó, do fundo. É como se você estivesse olhando essa peça aqui, ó. Tudo bem? Vocês estão enxergando aqui, ó, apenas a parte da onde está chanfrado e aqui, ó, essa parte onde está chanfrado. Então, é como se você estivesse enxergando assim agora, depois que foi cortado a peça. Tá certo? E aqui, ó, quando você corta a peça, né, é possível ver ela na horizontal. Tudo bem? Conseguiram entender? Seção. Ranchura. O que é ranchura? Nas vistas, em cortes, a interseção do plano, né, secante com as partes maciças do objeto deverão aí ser ranchuradas. A finalidade das ranchuras é indicar as partes maciças, evidenciando as áreas de cortes. As ranchuras são constituídas de linhas equidistantes e traçadas a 45 graus em relação aos contornos ou eixos de simetria da peça. Então aqui nós temos, né, uma peça aonde nós temos aqui, ó, uma linha na horizontal, um corte na horizontal e um corte na vertical. Então, é como se você olhasse aqui, ó, as ranchuras, elas indicam, elas dão essas indicações aqui, ó. São chamadas de ranchuras, ou seja, são as posições de um possível aí, corte. Então tá aqui, ó, evidenciando o quê? As áreas de corte. São chamadas de ranchuras, né? É mostrando onde possivelmente pode haver um corte, que também, né, interpretamos como ranchuras. É indicar as partes maciças. Tá certo? Então, olha só, gente. Aqui nesse momento, né, a gente consegue aí finalizar a nossa aula do curso de inspetor da qualidade. Então, gente, eu convido vocês para compartilhar essa live. Também compartilho com vocês aí para que a gente possa, tá certo? Interagir. E também, se houver alguma dúvida, né, entre em contato no nosso WhatsApp. E você que assistiu todas as aulas do curso de inspetor da qualidade, né, você pode aí fazer aí a solicitação do seu certificado. Tudo bem, gente? Então, gente, até aqui eu agradeço aí, né, a compreensão de todos vocês, tá certo? E na semana que vem teremos aí mais aulas, tá certo? E ao você indicar outros alunos para fazer aí, né, os nossos cursos, você aí pode estar ganhando aí um grande desconto aí, um descontão aí para os próximos cursos que você for fazer aí. Tudo bem? Então, gente, indique aí outras pessoas para que você possa ganhar o seu desconto. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, gente, nessa tarde? Então, agradeço aí, né, a sua compreensão, de você ter ficado aí conosco nessa aula, tá certo, gente? Então, compartilhe essa live, comente aí, entre em contato, tá certo? Qualquer dúvida, chame aí outras pessoas nas suas indicações, você vai ganhar aí desconto para os próximos cursos. Tudo bem, gente? Até aqui, agradeço a oportunidade, né, de passar toda a informação aí do curso de inspetor da qualidade, tá certo? E lembrando que tudo que você viu no curso de inspetor da qualidade será cobrado aí nas organizações, nas empresas na qual você pode participar do processo seletivo. Tá certo, gente? E acredito que você, né, vai ser aí a pessoa contratada aí das empresas que já estão aí esperando pelo seu certificado. Então, gente, né, gratidão a todos vocês, né? Um breve abraço aí a todos vocês.
né? Um bom final de semana a todos com vocês. Fique com Deus e boa tarde a todos.